com Vitor Xavier. Produção de Guilherme Souza, a coordenação de Alexandre Simões, a direção de Michel Ângelo. O timaço da Itatiaia está reunido e hoje um Bastidores. Alô, torcida do Cruzeiro. Hoje o Bastidores é muito especial. Vamos tratar de um assunto que é fundamental para o futuro do Cruzeiro. Eu diria a você, é dos programas mais importantes da história recente do Bastidores. Porque nós estamos falando de um gigante que é o Cruzeiro, nós estamos falando de uma das maiores forças do futebol do Brasil e de um processo que é decisório, é divisor de águas do que é o Cruzeiro e do que pode ser o Cruzeiro no futuro. Eu estou recebendo aqui no estúdio o doutor Marcos Lincoln, que é superintendente jurídico do Cruzeiro, e o doutor Daniel Vilas Boas, que é advogado do Cruzeiro. Eles foram responsáveis pela condução do processo para a recuperação judicial do Cruzeiro. O processo foi apresentado aos credores. E nós vamos contar aqui no Bastidores todos os detalhes desse processo. O que o Cruzeiro conseguiu, o que deu certo, o que ainda não deu certo, o que precisa vir a dar certo no futuro. Cruzeiro tem salvação financeira? Não tem. A recuperação judicial vai ajudar nisso? Como vai ajudar? Se você quiser entender tudo sobre esse processo que pode definir a sobrevivência financeira do Cruzeiro, assista e escute o Bastidores. E te dou uma sugestão, mande aí nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos de cruzeirense, mande o link do YouTube do Bastidores para que a torcida do Cruzeiro saiba e entenda. Vai ser um raio-x da situação da recuperação judicial do Cruzeiro e é mais do que um programa. É uma oportunidade única de esclarecer para o torcedor do Cruzeiro qual é a realidade, qual que é a verdadeira situação do clube. E daqui a pouco também vamos falar do caso Alan no Atlético. Tá saindo, não tá saindo, já saiu, foi, não foi, daqui a pouquinho aqui na Itatiaia. O Bastidores no oferecimento da Clínica Alfamem. Sexo é saúde, ligue 2526-7676. KTO.com, onde a diversão acontece. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Calçados Pegada, a marca da conquista. E Banco BMG, chegou a sua vez de falar. BMG é pra mim. Bastidores especialíssimo, conteúdo profundo e você tem que acompanhar. Mesmo você que não é cruzeirense, acompanhe. Porque é a realidade do futebol e você vai entender como é que o buraco é mais embaixo. 8h05, começando o Bastidores pela Rádio de Minas. O Edu Panzi, como diria o nosso querido HG, hoje vai feder carbureto, né? Vai, cara, assunto interessante até pra gente, cara. Pra todo mundo, cara. Porque... Até pra quem não é cruzeirense, como eu disse, que é a realidade de 100% do futebol brasileiro. Não tem ninguém que não tem dívida pra pagar. É um mundo absolutamente novo pra gente, desconhecido, e vamos tirar as dúvidas, né? As nossas e do torcedor do Cruzeiro. E olha, são muitos detalhes, eles estavam ali antes do programa, já estão aqui ao meu lado, quero agradecer muito a presença do Dr. Marcos Lincoln e do Dr. Daniel Vilas Boas. Eles estavam falando tanto de nuances, da divisão de grupo, como é que é feita a negociação. E para o torcedor cruzeirense, eu quero dizer, meu amigo, pode ser a diferença do Cruzeiro sobreviver, do Cruzeiro reviver do tamanho do Cruzeiro que a gente gosta, acredita e torce para ser, ou a diferença do Cruzeiro não existir mais. Essa é a importância e a profundidade do que vai ser debatido daqui a pouco no Bastidores. Por isso, inclusive, que eu quero fazer um pedido a você, torcedor cruzeirense, você que está nos assistindo nesse momento no intervalo interativo. Se é cruzeirense, está em algum grupo de amigos, de família, de parente. Mande o link do Bastidores, mande o alerta para que as pessoas possam assistir e para que a gente faça esse debate com profundidade. Você tem muita curiosidade, ô Pansieri? Tenho, e foi tão legal porque os dois que estão aqui com a gente hoje, a gente agradece, a gente conversou muito durante todo esse processo, né, doutor Marcos, doutor Daniel, e ali eles tinham... Ô, João, sobre SAF eu dei uma boa estudada, viu? A gente tinha que entender algumas questões de classe e tudo mais, e na quarta-feira, foi até uma prestação de serviço da Itatiaia, quando a gente avisou para alguns credores irem ao Cruzeiro buscar informações dos créditos que eles tinham a receber.
crédito é um termo muito bonito, né? É da dívida que o Cruzeiro tem com eles e que vai ser paga agora através do processo de recuperação judicial. E isso, gente, é talvez a página mais importante da história recente. Se você falou, mais importante. Sem dúvida, você falou aí da importância para o torcedor do Cruzeiro, que é o nosso foco principal aqui na Itatiaia, mas eu estou olhando aqui algumas outras matérias. É um assunto muito importante para o torcedor do Curitiba, da Chapecoense, do Joinville, do Paraná Clube, do Santa Cruz. Tem uma dívida gigantesca. Sim, porque essas equipes já estão também com algumas entrando com pedido da recuperação judicial. Então é um assunto que vai tirar a dúvida de muita gente. E nós estamos falando dos grandes, né? O Cruzeiro é um gigante. Gigante. Mas essa semana eu soube que o Ipatinga fez uma SAF e vai entrar para o caminho da recuperação judicial. Um clube pequeno, modesto do interior. Então, todo mundo vai ter que aprender o que é esse caminho da recuperação judicial. E talvez a grande oportunidade seja entendendo como é que esse processo está existindo no Cruzeiro e está puxando a fila nisso, né? Sem dúvida nenhuma. Então é um assunto importantíssimo. E eu repito, João, não é só para o torcedor, não, para a gente também. A gente tomar conhecimento do que vai ser daqui para frente, como o clube vai atuar em relação a isso, se vai ser associação, se vai ser a SAF. São dúvidas que nós temos e que o torcedor também tem, certamente. Vamos para lá, vamos para o ar. Vai feder carbureto, como diria o nosso Alê. 8h10 em Belo Horizonte, começando o Bastidores, KTO.com, o lugar certo para se divertir, para dar aquela brincada boa no final de semana nos Jogos do Brasileiro. É claro, ganhar aquela graninha boa também. Se você tem 18 ou mais, se inscreva, participe. É o lugar, é a KTO.com. Ô, gente, o programa hoje é tão importante, é tão fundamental, que você, cruzeirense, tem que assistir, tem que ouvir, porque é o futuro do Cruzeiro. Pode ser a diferença da vida para a morte do Cruzeiro. Você, atleticano, tem que ouvir para entender o que é o caminho que está acontecendo com as dívidas e o que os clubes podem fazer, porque o Atlético também vai virar uma SAF, também tem uma dívida grande, e esse pode ser, não estou dizendo que será, mas pode ser um dos caminhos para o Atlético. E todo mundo que acompanha e gosta de futebol tem que saber para entender, porque isso vai acontecer de leste a oeste, de norte a sul do Brasil. E aqui temos o privilégio de receber o Dr. Marcos Lincoln, que é diretor superintendente jurídico do Cruzeiro, e o Dr. Daniel Vilas Boas, que é advogado do Cruzeiro, e foram os homens que conduziram esse processo para recuperação judicial do Cruzeiro. Estou aqui com o Edu Panzi e com o Emerson Pansieri, já de uma vez para entrar no assunto. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela visita, e resumam para a gente o que é uma recuperação judicial de um clube de futebol como o Cruzeiro, por favor. Boa noite, João, boa noite para os nossos ouvintes, Edu, Pansieri. Uma recuperação judicial é um processo que tramita na justiça e se destina a organizar o endividamento de uma empresa. Então, é mais do que comum na vida empresarial que as empresas vivam dificuldades financeiras. Há um interesse público que as empresas saiam desse desequilíbrio, porque a empresa gera trabalho, gera imposto, gera desenvolvimento. Então, o Estado brasileiro criou uma lei para reger esse procedimento judicial que serve para garantir a preservação das empresas. E também para garantir que as pessoas que sofreram com a dívida tenham uma oportunidade de receber. Claro, não é isso? Claro. A recuperação termina, bem-sucedida, com a empresa sobrevivendo à crise, saindo da crise, superando o desequilíbrio, e, do outro lado, o credor recebendo o dinheiro que ficou até aquele momento inadimplido. Ele ficou sem receber, e a solução vem desse consenso, de um acordo feito dentro do processo de recuperação. E é bom destacar, doutor, que isso acontece com um clube de futebol como o Cruzeiro, que pode fazer isso agora por causa do processo da SAF, mas acontece com várias empresas, né? Vou dar um exemplo. A Oi está passando por uma recuperação judicial há alguns anos. Agora tem o caso aí famoso da Samarco, né, que teve aquele crime ambiental lá em Mariana. Eu não sei se já virou, mas eu li alguma coisa que poderia ser um caminho para as lojas americanas. Isso não é um caso que acontece só no futebol, isso é comum com grandes empresas, né? Bom, boa noite. Prazer estar
na Rádio Itatiaia, é a primeira vez que estou aqui. Prazer te conhecer pessoalmente. Edu, Emerson, prazer. Exatamente, o doutor Daniel acabou de dizer, empresas, de modo geral, em crise, podem se valer desse artifício legal, que é a lei da recuperação judicial e falências, para preservar a empresa e garantir àqueles que são detentores de crédito o recebimento dos seus valores de acordo com um plano que deve ser aprovado e homologado judicialmente. Doutor Daniel, no caso do Cruzeiro, e que é um caso também que vale para todos os times do Brasil, o Cruzeiro podia escolher o caminho da recuperação judicial, que chama todo mundo, bota na mesa, negocia e define as condições para pagamento. Ou aquele outro caminho que é previsto na lei da SAF, que é ir pagando com 20% das suas receitas a dívida e pagarem até 10 anos. É isso mesmo? É o regime centralizado de execuções. Então, é isso mesmo? O que a lei da SAF, que o Cruzeiro representou um respiro muito, um fôlego, um oxigênio muito importante. O que aconteceu? A lei da SAF permitiu que os clubes de futebol, que até então estavam organizados como associações, associação, nós do direito, conhecemos como um instrumento jurídico precário, pequeno. A lei é curtíssima sobre as associações. Com poucas opções, né? Um pouco instrumental jurídico. É uma organização mais simplória. São as associações civis. O futebol, vocês aqui noticiam isso todo dia, é um negócio de cifras astronômicas, de contratos extremamente complexos. Então você tinha uma estrutura jurídica muito simplória e um negócio muito grande próprio de organizações empresariais muito mais sofisticadas e complexas. O que a lei fez? Permitiu que as associações criassem sociedades anônimas de futebol, as SAFs. Sociedade anônima é o maior modelo jurídico de todos os existentes. E aí, você transferiria o departamento de futebol, que é o ativo, é o conjunto dos bens mais importantes do clube, para a SAF, né? E a associação continuaria existindo com as suas dívidas. As dívidas são da associação, as anteriores à constituição da SAF são da associação, não vão para a SAF como regra geral. Agora, é óbvio que a lei não poderia fraudar o credor, certo? Prejudicar o credor, deixando a associação esvaziada do principal patrimônio que foi lá para a SAF e os credores sem condições de receberem a dívida que eles têm para receber. Que foi uma coisa que, no princípio, muita gente quis até criticar, mas que, na minha avaliação, é extremamente injusta com o que a lei prevê. O que a lei está fazendo é salvando uma possibilidade de quem já estava no cano poder, de alguma maneira, receber, né? Isso, e dando tratamento para esse credor da associação. Qual é o tratamento? Você chegou a ele já. O legislador deu 2 opções para a associação resolver a dívida que ficou lá. A primeira, o Marcos acabava de falar, é do regime centralizado de execuções. Forma uma fila de credores, tá certo? E a SAF tem a obrigação de passar 20% das suas receitas correntes e 50% das suas remunerações de lucro dividendo, que ela dá de dividendo para a associação pagar a fila. Então o dinheiro vai entrando, saindo da SAF e entrando na associação e vai pagando os credores ali naquela fila. O regime centralizado tem até 10 anos para pagar esse endividamento. O que se viu no caso do Cruzeiro, e se viu não foi fazendo uma continha de padaria, não. Foi fazendo conta responsável, conta com projeção financeira séria. O que se viu foi que o regime centralizado de execuções não era suficiente para pagar a dívida da associação. E aí, eu querendo colaborar aqui, coloco até o seguinte. Gente, o futebol está longe de ser superavitário. O futebol é deficitário. Por mais que você faça, é difícil você pagar uma dívida de 1 bi ou que sobra de 20% do seu lucro. Se você não tem lucro nenhum, você não tem como pagar aquela dívida. E é o que corria risco de acontecer. Tá certo? Sim. E como se viu no caso do Cruzeiro, e o RCE, o regime centralizado, não era suficiente, aí você se socorre do segundo instrumento que a lei ofereceu. Qual é? O das recuperações judiciais, que, como o Marcos acabava de dizer, não é um instrumento só dos clubes de futebol, ao contrário. É de tantas outras empresas que já entraram em recuperação. É mais do que isso, né, doutor? É pegar, doutor Marcos Lincoln, o que dá certo com empresas grandes, com o mercado corporativo e colocar à disposição do futebol para que ele também possa fazer. Perfeitamente, João. O que acontece é que a maioria dos clubes de futebol demonstravam gestões, digamos até, incompetentes.
Muitas vezes até mal intencionadas, como foi o caso do Cruzeiro. Como foi o caso do Cruzeiro. Todo mundo sabe, é público e notório o que aconteceu no Cruzeiro. Então, em razão desse modelo antiquado, arcaico, podemos dizer assim, de gestão de um clube de futebol, que hoje não é um entretenimento apenas, não é apenas um lazer como antigamente, o clube de futebol hoje é uma empresa. O clube de futebol hoje gera recursos financeiros de ordem astronômica, né? Nós podemos ver que um jogador como o Endrick do Palmeiras é vendido por 400 milhões de reais e isso significa que poderia ser pago grande parte da dívida do clube, por exemplo, se fosse um jogador do Cruzeiro, por exemplo, né? Então, a lei da SAF veio justamente para trazer essa inovação, de modo que o gestor do futebol, o gestor profissional do futebol, possa responder, inclusive, com o seu patrimônio pessoal, em caso de má administração. Então, ela foi providencial. Dado um retrato inicial, peço desculpa aqui ao Edu e ao Panzi e ao Pance, para a gente tentar construir uma linha de raciocínio. Então, dado uma explicação mais geral para quem está em casa, compreender o que é essa situação, vamos para o caso específico do Cruzeiro. Qual era o tamanho da dívida calculada do Cruzeiro nessas contas tão responsáveis que o senhor citou agora há pouco? Qual que era o tamanho do buraco? A dívida do Cruzeiro que foi para a recuperação judicial era em torno de 580 milhões de reais. E aí vamos para a primeira parte de explicação. Quando o senhor diz a dívida que foi para a recuperação, por quê? O que não foi para a recuperação e o que foi para a recuperação? Porque alguns tipos de dívida não estão sujeitas à recuperação judicial. O exemplo mais gritante é da dívida tributária. Então, o que deve de imposto para o governo não pode ir para a recuperação judicial. Até porque também nós estamos num país que tem refis 1, 2, 3, 750, que também é uma forma que acaba ajudando todo tipo de empresa nesse tipo de dívida tributária. É isso? É isso, e então o Cruzeiro fez as contas e falou, bem, o regime centralizado não vai ser suficiente para eu pagar essa dívida de 500. E aí, então, restava a solução da recuperação judicial, que, para fechar aquele raciocínio anterior, acho que isso é importante. A recuperação judicial é um instrumento mais profundo, é um remédio mais forte para tratar a doença. É mais amargo, mas é mais eficaz. A gente não está limitado a 10 anos, a gente pode fazer desconto em dívida, estender prazo para mais do que isso. Então, você tem lá uma série de instrumentos na lei que representam um remédio mais eficaz para uma doença que é mais grave. Então, o Cruzeiro tem uma dívida de mais ou menos 580 milhões, e aí entra água, luz, telefone, é o cara que corta a grama, o jogador que marcou o gol do título, o técnico que foi demitido, é o fornecedor de carne, o cara que vendeu o colchão para a Toca da Raposa. O banco. Junta isso tudo, vira uma dívida de 580 milhões, é esse o número aproximado. E tem mais uma dívida de quanto da parte tributária com o governo do estado, governo federal? Em torno de 400 milhões. Mais 400 milhões. Que o Cruzeiro também está no refis, aquele que foi feito lá atrás, e vai pagando ali pingado todo mês um valor, e se não me engano é uma dívida também alongada. Exatamente, né? É uma dívida alongada, e inclusive nós todos sabemos que a Toca da Raposa 1 e 2 chegou a ser negociada com a SAF, justamente para garantir essa dívida tributária. Porque virou uma garantia junto ao governo federal. Investidor. Que é o seguinte, se não pagar, nós vamos lá e vamos tomar a Toca da Raposa 1 e a Toca da Raposa 2 para que o Estado, o governo federal, não fique no prejuízo. Isso, e principalmente é o investidor, aquele que está pondo dinheiro no clube, aquele que vai manter o clube dali em diante, né? Ou seja, hoje, dentro desse modelo, a SAF do Ronaldo também tem que pagar essa dívida tributária. A dívida tributária é da associação, mas dentro da legislação da SAF, a dívida tributária está incluída em todo no montante total da dívida. No que seriam aqueles 20% lá previstos na SAF, entra também a parte tributária. Tá certo isso? Ou não? Não. Vamos lá, vamos organizar isso aqui melhor. Veja bem, no regime centralizado de execução... Eu vou facilitar a pergunta. Quem tem que pagar a dívida tributária? A associação. A associação. Agora, houve um negócio na época que a associação vendeu 90% das ações da SAF. E qual é o movimento? A associação vem e constitui a SAF. Isso. 100% das ações da SAF são da associação. Isso. A associação precisa de dinheiro, precisa de um investidor. A associação, então, faz uma operação
um jogador do clube de renome mundial, representativo para o Cruzeiro, e ele, então, adquire 90% das ações da SAF, em troca de valores que foram acertados no negócio. A dívida fica na associação, toda ela, a tributária e a não tributária. Okay? Isso. E a associação verifica que ela precisa de uma recuperação judicial para resolver o para trás. Se nós estivéssemos fazendo um regime centralizado de execuções, os percentuais de 20% e 50% que nós falávamos agora há pouco teriam que ser pagos da SAF para a associação pagar a fila de credores. Como no Cruzeiro não funcionava o RCE, nós tivemos que ir para uma recuperação judicial. E aí, na recuperação judicial, então, nós vamos dar tratamento a essa dívida. A dívida tributária, a associação tem que pagar por fora da recuperação judicial, como acho que já ficou claro. Como é que a associação paga tanto a dívida da recuperação judicial quanto a dívida tributária que está fora? Paga com os seus recursos e paga com os recursos da SAF que foram previstos na operação com o Ronaldo. Então, essa que é a lógica. A SAF não vai ficar ilesa, mas ela não é a devedora. Ela não é a devedora, mas no contrato do Cruzeiro, SAF com a associação, cabe uma responsabilidade para a SAF transferir algum recurso que, no caso, será usado tanto para pagar a dívida tributária quanto a dívida da recuperação judicial. Então é essa a lógica. No plano de recuperação que é o acordo que foi feito com os credores na quarta-feira, certo? No plano de recuperação está expresso, com todas as letras, que a SAF prestará apoio financeiro à associação, suporte financeiro à associação, para que a associação pague todo o plano de recuperação judicial. Então, o que precisar de dinheiro para cumprir esse plano aqui, a SAF tem a obrigação de dar o suporte financeiro para a associação. Só uma dúvida, João. Esse suporte financeiro, esse apoio financeiro, a associação tem a obrigação de pagar e caso não consiga em determinado momento, aí entra a SAF com esse suporte ou há um acordo entre associação e SAF que não, a SAF vai pagar. Na prática, nós sabemos que a associação não seria capaz de pagar o endividamento. Né? Então, o próprio plano, são números que estão aqui no plano de recuperação judicial aprovado, há uma expectativa de que a SAF aporte 680 milhões de reais no prazo de 18 anos, que é o máximo que estabeleceu para o cumprimento do plano. Então a SAF tem expectativa de fazer isso. Agora, qual é o dinheiro verdadeiro? Final, nós vamos saber quando acabar e quando cumprir tudo, que é o que todo mundo espera. Né? Então essa é a recuperação judicial do Cruzeiro. É um projeto para que o Cruzeiro pague todas as suas dívidas em 18 anos. Exato. E nesses 18 anos, como é que vai ser paga essa dívida? E aí é aquela divisão que nós precisamos considerar. Os credores do Cruzeiro sujeitos à recuperação judicial, eles não ficam num bolo só. Eles são divididos em 4 grupos. O primeiro grupo de credores são os empregados, é a classe 1 trabalhista. O segundo grupo de credores são os credores que têm um crédito que é protegido por alguma garantia. Para todo mundo entender, se você compra um carro financiado, seu carro está lá em garantia, está alienado. Então, quando você tem uma dívida que está garantida por um bem, você é um credor, o seu credor é um credor com garantia real, classe 2. Então, vamos dar um exemplo prático nisso. O Cruzeiro pegou um empréstimo num banco de 5 milhões de reais e deu como garantia um imóvel. Então, esse credor entra no grupo 2. Esse credor está no grupo 2, perfeito. O grupo 3 é do credor comum, que não tem garantia, não tem nada. Está lá o credor que a gente chama de quirografário, que é um palavrão que nem vale a pena aqui ficar falando. Mas é o credor comum, que não tem nenhuma característica especial. Copasa, o fornecedor. O fornecedor de cachorro quente, de posto de gasolina, o cara que vendeu adubo para grama da toga da raposa, esse cara entra no grupo 3. No grupo 3, exceto se ele for microempresa ou empresa de pequeno porte. Porque a lei criou o grupo 4, que é do credor, que é pequenininho, que é uma microempresa ou empresa de pequeno porte, esse cara fica separado lá no 4. E é bom dizer, João, que isso não é uma invenção. Isso está previsto na lei. Vale para o caso lá da Samarco, como vale para o caso do Cruzeiro. Exatamente. Exato. E aí, por exemplo, o jogador que jogou no Cruzeiro, uma grande parte da dívida é composta por esses caras, né, Panceiro? Você que estudou bem o caso lá. O grossão da dívida mesmo é jogador, técnico, essa turma que ganhava muita grana. Dedé, Mano Menezes. Eu fiquei absurdado. Eu vi que o Cruzeiro deve pro Mena 20 milhões de reais, gente. Exatamente. Rogério Ceni. É aquilo ali mesmo? Dá uns exemplos aí, Panceiro. Vamos dar aqui, ó. O Léo, 10 milhões pro Léo. 18 milhões pro Dodô, que tá no Atlético. Tô pegando aqui mais um, ó. Vamos ver aqui. Pro Sassá,
3,5 milhões pro... Já falei do Léo, né? O Mena tá certo o número que eu recebi aí? Eugênio Mena. Tipo, o Mena devia 22 milhões 525 mil reais. Esse aí eu quase caí da cadeira. O chileno, né? 22 milhões para um lateral que não julgava nada. Exatamente. Pode aposentar. O Marcelo Moreno, 35 milhões. Eu acho que quem tem que aposentar é quem fez esse contrato com ele. E o Marcelo Moreno é 35 milhões. Lembrando que o Marcelo Moreno emprestou 25 milhões ao Cruzeiro ainda. Então, assim, são os casos que chamam mais atenção. O próprio Rogério Ceni não é um valor tão alto. É quase 700 mil, João. Mas é uma... Marquinho Gabriel, quase 6 milhões de reais. Exatamente. Manuel, quase 5 milhões. Dedé tá aqui, ó. 19.415.858 reais. É a dívida do Cruzeiro com o Dedé. É brincadeira uma coisa dessa. Então isso entra pro grupo 1. Os jogadores, enquanto empregados que não receberam salário, rescisão, ficam no grupo 1. Mas pode ser, por exemplo, que um atleta tenha direitos de imagem para receber e ele contratou através da empresa dele. Então pode ser que ele esteja lá no 3, na parte do dia de imagem. Mas respondendo a sua pergunta, outro pedaço outro. Mas grosso modo o que você está falando. Há uma dívida relevante de salário atrasado, de rescisão, tudo mais. Isso para o atleta que era empregado vai para o 1. Nós vamos daqui a pouquinho explicar como é que são esses grupos e como é que foi feita a negociação e como é que vai se dar daqui para frente essa situação. Acho que já deu para ver a complexidade do assunto, a importância do assunto, e eu acho que para você, cruzeirense, é muito importante entender o que está acontecendo. Você sabia que até 1983 o futebol feminino era proibido por lei no Brasil? O Banco BMG está ao lado das mulheres para mudar essa história e tem um único cartão que representa a mulherada. Afinal, tem que quebrar barreiras. bancobmg.com.br/futebol feminino, peça já o seu cartão. Olha aí, você sabe que está chegando uma época, já estamos vivendo, né? Uma época muito querida por muitos brasileiros, que é a época dos arraiás. Lá na sua terra tinha arraiá, Pansieri? Daqui eu sempre ia lá no Santa Terezinha, lá no bairro de Santa Terezinha. Sua terra é Belo Horizonte. Belo Horizonte, lá no interior. Na paróquia Santa Terezinha parecia o interior, coisa boa, viu? Eu adoro a paróquia Santa Terezinha, adoro o bairro Santa Terezinha. Você é da onde, Edu-Pan? Eu sou de BH. Não, mas da onde aqui? Barroca. Na Barroca tem muito arraiá? Não, eu era da Barroca. Eu cresci ali, hoje eu tô no centro. Mas tem, no centro tem. A todo lado tem, né? Eu também adoro uma festa junina, as comemorações, os caldos, tudo. E o Supermercado BH tem tudo para a sua festa junina. Aproveite, passe lá e confira preço baixo de verdade. Supermercados BH é o lugar para montar a sua festa junina. 8h31, 8h34 em Belo Horizonte, ao Bastidores pela Itatiaia. Para você que quer morar ou investir num bairro planejado, aguardado na região metropolitana, o Parque Vitória da Urba, loteadora do grupo MRV Co, com uma oportunidade extraordinária para você. Lotes a 4 minutos do centro de Neves, com toda a infraestrutura de lazer. Não perca, lançamento amanhã na rua Moacir Menezes 908, no Sevilha, em Ribeirão das Neves. Chame já, 4020-6868, 4020-6868. Por falar em Neves, deixa eu dar um abraço aqui no meu amigo querido, seu Neném de Quinzinho, lá em Neves, é pertinho lá. Obrigado, viu, seu Neném, pelo carinho, Ouro, Bebeto, obrigado aí pelo carinho de sempre ligados conosco aqui. Também meu amigo vereador Samuel, lá em Neves, também ligado na Itatiaia. E o meu amigo Zé Malão, alô Zé Malão, lá em Barbacena, gente boa. O Zé anda pela cidade... O Zé Malão é gente boa? O Zé Malão é gente boa, ele anda com a mala do tamanho do mundo, um chapéu colorido e vai andando pela cidade, vende leitão e compra... e aí vai. E todo mundo adora o Zé Malão lá em Barbacena, gente boa. Obrigado pela audiência. Olha, nós já explicamos aqui no primeiro bloco o que é a recuperação judicial e quais são os grupos dos credores do Cruzeiro, como é que eles foram separados. O senhor disse que são 4 grupos e cada um tem um jeito de receber. Agora, como é que são esses grupos? Qual que era o tamanho mais ou menos dessa dívida e como é que isso vai ser dividido daqui para frente? Então, o Cruzeiro fez uma proposta no processo de recuperação judicial. Esse é um dos eventos mais importantes do processo, que é
chegar lá a forma que o Cruzeiro pretende pagar os credores. Ou seja, o Cruzeiro juntou todo mundo e falou o seguinte: gente, temos uma proposta para vocês. Isso foi o que aconteceu na quarta-feira. Temos um plano de pagamento, né? Temos um plano de pagamento e na quarta-feira aconteceu uma assembleia geral de credores onde foi se deliberar a respeito desse plano. Aí todo mundo que o Cruzeiro devia teve o direito de ir lá falar o seguinte: concordo ou discordo disso. Perfeito. E aí o concordo venceu. As pessoas aceitaram a proposta do Cruzeiro. Em todas as 4 classes, houve mais credores concordando do que discordando do plano. E aí, por exemplo, vocês devem para o João Vitor, para o Edu e para o Pansieri. O Edu e o Pansieri aceitaram. O João Vitor não aceitou. Como é que fica com quem não aceitou? O João Vitor vai ter que aceitar a decisão do Edu e do Pansieri. Ou seja, ele vai receber o crédito dele, a dívida vai ser paga para o João do mesmo jeito que ela vai ser paga para quem aceitou. Porque eles são a maioria. É a maioria que resolve. A maioria simples. E vale dizer, João, que essa aceitação do plano de recuperação ela tem que ser chancelada pela Justiça. Não é simplesmente ocorre uma assembleia, eu proponho pagar minha dívida de X ou Y, não é assim. Mas normalmente também é bom destacar que a Justiça acaba homologando na maioria dos casos, porque acaba vendo que ali há uma boa fé de quem está devendo e quer pagar e um desejo também de boa fé de uma maioria que precisa receber. E até pelo princípio da preservação da empresa, né, do negócio. Então, é preferível receber alguma coisa do que não receber nada. Concorda? Ô Pansieri, e aí nós tivemos, eu vou tirar dos doutores essa questão, por uma questão até ética para eles, mas nós tivemos gente que quis receber, vamos pegar aqui nos casos mais famosos dos jogadores, gente que quis receber, gente que não quis receber. Quem quis receber, por exemplo, e quem não quis receber, por exemplo? Vamos colocar os famosos, né? O Fred, são quase 33 milhões de reais. Quis ou não quis? Quis. Então o Fred quis receber. Esses que você vai falar são os que quiseram. Os que quiseram receber. O Fábio, goleiro, 20 milhões, quis receber. O Leonardo Silva, que hoje é diretor do Atlético, quis receber. O Cruzeiro deve ele. Saiu lá em 2012. Né? Se não me engano, 11, sério, deixa eu só fazer uma observação. Não é que quis receber, todos querem receber. Mas que deram. Eles submeteram ao plano que foi apresentado. Ele votou sim. Ele votou sim, exatamente. Ele aceitou a proposta. É uma questão semântica, até muito mais técnica, mas na verdade. Eles querer receber, todo mundo quer. Mas ele concordou com a proposta do Cruzeiro. Exatamente. Então, tá aí o Leonardo Silva, o Jonathan, o Robert, que passou pelo Cruzeiro também já faz tempo. Esses disseram sim à RJ, a recuperação judicial. Quem disse não, por exemplo? Os que disseram não. O Cáceres, o Rafael Sobis, o Rafael, que vai enfrentar o Cruzeiro amanhã. Goleiro do São Paulo. O Rodriguinho, que passou pelo Cruzeiro. Aquele que foi do Bahia. Que o Cruzeiro esse ano teve que pagar a transferban dele. Rogério Ceni, Sassá, o Williams. Lembra do Williams? Lembro. Volante, que veio do Ceará, não é ele? Ele mesmo. O Williams, aquele que foi do Flamengo e depois... É o mesmo que eu tô falando, não é? Ou não? Não. Saiu do Cruzeiro, foi pro Internacional, enfim. Eram Manuel, Marcelo Moreno, Marquinhos Gabriel, o Mike, tá no Palmeiras. Esses aí todos falaram que não queriam aquela proposta. Mais um monte. Mas como teve mais gente falando que queria, e aí temos que explicar, porque nós falamos vários que não quiseram e falamos poucos que quiseram. Mas aí não é só o jogador, né? Entra o jogador, mas entra o jardineiro da toca, entra o porteiro da toca, entra o cara que era do funcionário do departamento de marketing, aí entra todo mundo no mesmo bolo. E aqui tem um detalhe muito importante. Na classe trabalhista, essa classe 1 dos empregados, a proposta do Cruzeiro era pagar até 150 salários mínimos. Aquele que tivesse uma dívida para receber de até 150 salários mínimos, ele ia pagar sem desconto. A Cruzeiro ia pagá-lo sem desconto nenhum. Pagar tudo que devia pra ele. Num prazo de 3 anos aproximadamente. Então, todo mundo que o Cruzeiro deve até 150 salários mínimos, essas pessoas vão receber tudo durante os próximos 3 anos. Da classe dos empregados. E aí você veja, 83% das pessoas que estavam nessa classe 1 tem menos de 150 salários mínimos para receber, então, portanto, iam receber sem desconto nenhum. Quem é que ia receber com um desconto expressivo, né, com um desconto mais relevante? Aqueles que tinham valores muito altos para receber. E aí, para esses, qual era a proposta? Para esses, o Cruzeiro ia pagar também 150 salários mínimos, mas depois, o que sobrasse, o que fosse para além dos 150 salários mínimos,
o Cruzeiro ia pagar com parcelas anuais de até 18 parcelas anuais. Ou com seja, IPCA, corrigido por IPCA. Ia pegar uma dívida. Por exemplo, sobraram 18 milhões de reais para pagar um determinado jogador que saiu. Certo. O Cruzeiro pagaria R$1 milhão por ano corrigido. Corrigido, só que no 12º ano, se o Cruzeiro estivesse pagando certinho, ou seja, tivesse pago 12 dos 18, aí nós Cruzeiro íamos ganhar um bônus por estarmos cumprindo o plano, que é de ter um desconto de 75% sobre o que tivesse sobrando. Então, dos 18 milhões, pagaria 12 milhões, certinho, 100%, e a partir daí, 75%. A título de exemplo, funciona assim, é porque o pagamento é escalonado. Nós estamos aqui usando números hipotéticos, só para ninguém confundir. Conta de padaria para facilitar quem está em casa. Com números hipotéticos, porque era um pagamento em curva, então ele era escalonado. Mas o sujeito ia chegar no 12º ano. Se ele tivesse recebendo o restante dele direitinho, o Cruzeiro ia ganhar um bônus, uma vantagem de não pagar uma boa parte do restante, que é esse desconto de 75%. Então, o primeiro é esse, que eram os funcionários do Cruzeiro. E aí, funcionário vai de jogador técnico até porteiro, faxineiro, todo mundo. E aí, quantas pessoas, mais ou menos, estavam nisso? Não sei se o senhor lembra. Talvez uns 400, 500. 353 credores participaram da votação. Mas tinham mais. É porque 353 foram. Entendi. Porque foi aquela grande ajuda que a Rádio Itatiaia na sua pessoa, Pansieri, deram, porque a gente, João, não estava conseguindo chegar nesse credor pequeno. A gente nem lembrava mais que era credor, não sabe o que é uma recuperação judicial. Que estava acontecendo a recuperação. E aí, para acessar essa pessoa, o Cruzeiro realmente pediu à Rádio Itatiaia, com a capilaridade que ela tem, chega em todo quanto é lugar de Minas Gerais, do Brasil, nós pedimos que a Itatiaia chamasse esses credores para que eles fossem à sede do Barro Preto e pudessem entender quanto que é o seu dinheiro, como é que você vai receber. E aí o sujeito pudesse tomar a melhor decisão, se era sim ou era não. E a alegria e que orgulho a gente tem desse serviço prestado pela Rádio Itatiaia, né? E é uma rádio que tem como base a prestação de serviço e que tem um carinho enorme pelo Cruzeiro. Que bom que a Rádio Itatiaia pôde ajudar num momento tão importante, tão expressivo da história do Cruzeiro. Ficamos felizes de ter o nome da Rádio Itatiaia numa das páginas mais importantes, talvez, para a recuperação e sobrevivência do Cruzeiro. E casa até com uma curiosidade que eu tinha, e que até a resposta veio, eu queria saber se o Cruzeiro havia entrado em contato com boa parte desses credores, para não chegar no escuro também. Entrou em contato, mandou falar na Itatiaia, todo mundo ouviu. Aí casou com a minha dúvida. Os que não conseguiam, que o Cruzeiro não tinha, talvez não tivesse nenhum contato, a prestação de serviço aconteceu. Edu, o Cruzeiro teve 60 dias da data em que nós entramos com o pedido de recuperação em julho de 2022. A lei te dá 60 dias para você apresentar a sua proposta no processo. É o famoso plano de recuperação judicial. A gente apresentou pontualmente lá na data certa esse plano. Depois dessa apresentação, até quarta-feira, quando a gente votou a proposta, nós tivemos 3 ou 4 modificações do plano. Por quê? Toda empresa em recuperação quer conversar com os credores. O processo é democrático. Essa lei é muito boa. Na própria Assembleia houve discussões. Na própria Assembleia. Então, credores que não concordavam pedindo a modificação do plano durante a Assembleia. E teve alguma que chegou a ser concretizada lá durante a negociação? Teve umas 4 ou 5 modificações que nós fizemos. Por quê? Porque a lei não impõe goela abaixo do credor a proposta do clube ou da empresa em recuperação. A lei dá um poder para o credor aqui, todo mundo é fácil de entender. A lei permite que você entre em recuperação para ter essa combinação com os seus credores, mas ela dá ao credor, a maioria dos credores, o direito de dizer sim ou não. Então não fica no arbítrio da empresa em recuperação. E é muito bom isso. Então, para entender, os primeiros são esses, a turma que ganha menos recebe em até 120 meses tudo que deve, a turma que ganha mais vai escalonando e chega a um desconto de até 75%. Aí o segundo grupo, qual é mesmo? Garantia real, sem deságio, pagando em aproximadamente 8 anos. Estou falando Cruzeiro, de então, dados gerais. Tem 8 anos para pagar tudo aquilo que tinha em dívida, mas que tinha uma garantia. Então, vamos dar um exemplo. O Cruzeiro deu um terreno em garantia. Ao invés do cara ir lá e tomar o terreno, o Cruzeiro ganhou 8 anos para pagar esse cara integralmente o que deve para ele e não tem desconto nisso. Exato. O terceiro... Quirografário, paga até 150 mil reais. Fala português. É verdade, desculpa. Aqui foi meu capoete. É aquele que não tem garantia real. É aquele que não tem garantia. É o comum que não é garantia nem é empregado. Copasa, o cara que estava lá com direito de imagem, uma gráfica que forneceu papel para o Cruzeiro, é o cara com um fornecedor que vendeu carne para a Toca da Raposa, um prestador de serviço qualquer. Recebe 150 mil reais em 4 parcelas de 37.500
E depois, o que sobra, o que excede a R$150 mil, sofre um desconto de 75% desse restante, recebe em 10 parcelas anuais com 2 anos de carência. Ou seja, os 2 primeiros anos não recebe nada, depois recebe em 10 parcelas anuais o restante com TR mais 2% ao ano. Então vamos pegar um exemplo claro. E isso é uma coisa muito importante. Entra, por exemplo, Cruzeiro deve lá, um número aberto, R$100 mil de conta de luz da CEMIG. Então esses sair até R$150 mil. CEMIG recebe tudo em 4 parcelas. Ô, João, só para a partir de agora, essas 4 parcelas? Tem um pagamentozinho, acho que de 2 anos, são 4 parcelas semestrais. Você quase acertou, João. É 37 mil de CEMIG e Copasa aí é um pouco mais. Aí a Copasa é 2 milhões e 950 mil reais. Então já deu certinho, porque podemos ir para o segundo exemplo. Pega a Copasa. A CEMIG que deve quanto? 37 mil. 37 mil, esse dinheiro vai ser dividido em 4 parcelas semestrais. Isso. E vai receber os 37. No caso da Copasa, que são 2 milhões, 150 mil Cruzeiro paga e dividido em 4 parcelas semestrais. Exato. Depois tem 2 anos de folga para tomar um fôlego e recuperar. E aí sobrariam aí 1.850.000. Desse 1.850.000 tem um desconto de 75%. Exato. E aí, depois desse desconto, faz a conta aí pra gente, 75% de desconto em cima de 1.850.000, faz aí pantufa, o Cruzeiro pagaria em parcelas de 10 anos. 1.300, mais ou menos, daria 130 mil, 10 anos com TR, corrigido por TR, com juros de 2% ao ano. Então ganharia aí 10 anos para pagar essa dívida com a Copasa. Exato. E aí nisso também é uma coisa importante de destacar, que vai entrar uma grana pesada quando a gente pega um jogador que deve 20 milhões, muito provavelmente 10 milhões estão aí no direito de imagem. E aí é uma dívida pesada também de jogadores que o Cruzeiro deve. Então, um jogador que o Cruzeiro deve, por exemplo, 20 milhões, e que desses 20 milhões, vamos fazer uma conta de padaria, 10 milhões estão em direito de imagem. O Cruzeiro teria aí 75% de desconto, a dívida que era de 10 cai para 2,5 e o Cruzeiro se livra de 7 milhões e meio. Exato. Se o cara concordou ou não concordou, já está dentro desse pacote do mesmo jeito. Porque a maioria quis dizer sim ao plano. Então, dessa dívida do Cruzeiro com ex-atletas, o Cruzeiro, muito provavelmente, nesse modelo, vai ter um ganho violentíssimo nisso aí, né? E tem, por último, a 4ª classe, a das microempresas e empresas de pequeno porte. É a mesma coisa, um fornecedor lá, só que ele é microempresa. Esse cara recebe 40 mil, tá? Não 150, em até 12 meses da data que homologar o plano, e o restante também sofre um desconto de 75% e vai ser pago em 9 parcelas. Esse é a classe 4, aquele das microempresas e empresas de pequeno porte. Como é que é nelas? Essa 40 eu mil. Dei uma espirrada aqui, eu perdi. 40 mil ao invés de 150 no início, em até 12 meses. E o que sobrar, o que exceder a 40 mil, ele sofre o desconto de 75 e recebe em 9 anos, 9 parcelas anuais, com TR mais 2% ao ano. E aí entrou uma dúvida minha, Edu. Ele não falou ninguém que vai demorar 18 anos para pagar. Então por que tudo aqui gira aí 10 anos, 12 anos? Onde que entra esses 18 anos? O 18 é por causa do trabalhista lá em cima. O trabalhista recebe até 150 salários mínimos, ok? E o que sobra, o que vai além disso, vai receber em até 18 anos com IPCA. Entendi. Tá? É uma dúvida. Sendo que no 12º ano tem aquele benefício lá de você pagar. Desconto ali. É uma perguntinha simples, mas que eu acho que é importante, é uma dúvida que surgiu até aqui no chat e minha também. E se em algum momento parar de pagar? Falência da associação. Da associação. Quem entrou em recuperação judicial, gente, não foi a SAF. Mas a SAF pode existir sem a associação? A SAF é uma empresa autônoma, pode existir sem a associação. Mas e do ponto de vista futebolístico? Porque a SAF hoje está registrada na Série A, mas derivada de uma associação que existia muito tempo antes. É Cruzeiro SAF. Sim, até o nosso credenciamento vem Cruzeiro SAF. Sim, mas o Cruzeiro SAF passou a existir já na Série B do Campeonato Brasileiro, provavelmente. Possivelmente. Isso. E esse Cruzeiro SAF passa a existir derivado de um Cruzeiro Associação. O departamento de futebol foi transferido da associação para a SAF. Então, os direitos de estar credenciado no campeonato X ou Y, os contratos com atletas e outros contratos estão na SAF e não mais na associação. Por isso,
A SAF não está sujeita aos efeitos da recuperação. Não corre risco. Se o Cruzeiro não der conta de pagar, não corre risco da SAF ter nenhuma punição por conta disso. Não, mas é interesse evidente da SAF que se resolva a recuperação da associação, tanto assim, na cláusula 11.9, ela se obriga a dar o suporte financeiro para a associação. Eu só queria, em benefício de não ficar nenhuma dúvida, nenhum mal entendido, dizer a vocês que além daquelas 4 classes, nós temos algumas subclasses, tá? Que nós não precisamos entrar em detalhe não, mas alguns jogadores que têm acesso a tribunais desportivos têm uma condição de recebimento diferente no plano de recuperação, são chamados credores CNRD, né, que são os tribunais desportivos. Tipo o caso do Fred, por exemplo. Tipo o caso do Fred, não. Foi na briga lá da CNRD com o Atlético, Cruzeiro, enrolou aquele rolo todo. Do que eu vejo da mídia, o Fred teve uma discussão com o Atlético da CNRD. O caso não é o caso não foi para lá. Então, alguns atletas que têm processo em CNRD, esses são tratados de um modo diferente, por causa eles formam um grupo que sujeita a associação e a própria SAF a punições desportivas, e ainda há uma figura bem interessante, que é do fornecedor, qualquer um daqueles que você mencionou, que está disposto a continuar fornecendo mesmo a associação em recuperação. Então esse também tem um benefício, já que ele está disposto ao risco, ele recebe um benefício de ter uma condição melhor. É o chamado fornecedor parceiro, né, Daniel? Oi? Qual o tratamento diferente? Paga-se esse credor com um pouco mais de vantagem. Gente, nós estamos na reta final, mas eu prometi aqui no início trazer uma informação importante a respeito do Atlético. Já trouxemos na turma do bate-bola da venda do Alan. O Alan está vendido, apalavrado para o Flamengo. Mas não foi assinado ainda. Mas podemos considerar que o Alan está vendido para o Flamengo, né? E aí, algumas coisas pesaram na decisão do Atlético para a venda do Alan. Ponto número 1. O Alan ganha hoje em torno de R$400 mil no Atlético. A proposta dele é para ganhar perto de R$1 milhão no Flamengo. E ele, para ficar no Atlético, pediu para ganhar pelo menos R$900 mil. Então o Atlético subiria o salário do Alan de 900 para 1 milhão. E aí você faz o seguinte, você sobe o Alan de 900 para 1 milhão e você faz o que correto? De 400 para 900, né? Ele tem uma proposta de 1 milhão do Flamengo, mas aceitava ficar no Atlético ganhando 900. Mas aí você faz o que com o resto do elenco? E aí todo mundo bate na porta e pede um aumento também. O Atlético, dentro da sua realidade financeira, só essa semana assinou um acordo de 63 milhões com o André Cury. O orçamento do Atlético esse ano vai fechar em perto de 550 milhões de reais. O Atlético vai gastar para fechar o seu ano perto de 550 milhões de reais. O Atlético tem uma perspectiva, com a venda do Alan, de arrecadar cerca de 500 milhões de reais. Ainda com a venda do Alan, o Atlético deve fechar o ano com um prejuízo de 10% daquilo que é a sua movimentação financeira, cerca de 50 milhões de reais. E aí o torcedor fala assim, mas tá vendendo o Alan pro Flamengo, que é um concorrente ao título? Poxa, mas para que vai vender? Você pegar 21, 22 e 23, entre o que o Atlético gastou para contratar e o que o Atlético arrecadou com venda, o Atlético tem uma dívida de 200 milhões de reais. Entre o que gastou para contratar e o que recebeu de venda. E aí chega uma hora que o clube tem duas possibilidades. Ou o clube pensa de maneira racional, pensando o clube a longo prazo, com o pé no chão, vendendo o que dá, porque comprou o Alan por 4 milhões de dólares. Está vendendo o Alan por 9,3 milhões de dólares. E a melhor proposta que o Atlético tinha recebido pelo Alan até hoje era de 5 milhões de dólares. Então está vendendo um jogador que está com 26 anos, que não vai ter mercado para jogar na Europa mais. Já voltou da Europa. Por mais do que o dobro do que pagou nele, depois de ter ficado aqui 3 anos e dado retorno financeiro e técnico em campo, né? Ou você dobra o salário desse cara, passando, mais do que dobra, né? Passa de 400 para 900 mil, ou você tem o cara insatisfeito no elenco, ou você faz o que é possível fazer. E o que era possível fazer era vender o cara, botar o dinheiro em caixa, 10 milhões, 9,3 milhões de dólares, e tocar a vida para frente. Que é muito bonito falar o seguinte, não vende ninguém, não reforça adversário. O resultado nós estamos vendo aqui do lado qual que é, quando se tem esse tipo de opção. Que é isso que acontece. Essa aqui, a realidade que nós trouxemos no bastidores hoje da situação do Cruzeiro, é a realidade dura, nua e crua.
do Cruzeiro, do Atlético, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians e do Inter por terem pensado assim a vida inteira. Isso. Não vamos vender, não. Segurar Montijo, segurar Guilherme, Marques, quando eu tinha que ter vendido. Você segura, você não vende, você quebra e depois você vai ou para o regime centralizado de execução ou você vai para a recuperação judicial, porque não tem outro caminho. Então, eu sei que nenhum torcedor atleticano queria ver o Alan no Flamengo. Nenhum queria. A gente que faz futebol e que transmite futebol, a gente queria ver o Alan no Atlético. Né? Porque, é muito melhor você transmitir com o Alan em campo. Agora, meu amigo, você tem duas opções. Ou você pensa racionalmente e mantém em campo o maior reforço que um time pode ter, que é conta em dia, ou você joga pra galera, faz populismo e depois termina precisando fazer a recuperação judicial. E essa história triste que nós estamos vendo no Cruzeiro e que hoje está feliz. Porque tem alguém com credibilidade como o Ronaldo para apresentar o lastro para uma recuperação judicial. E é o que o Atlético tem, que são os seus dirigentes com lastro e credibilidade para chegar num caso como o do André Cury e fazer uma negociação com ele. Não tem prato de comida de graça no mundo, gente. Nós estamos falando que mesmo vendendo, o Atlético vai fechar o ano com 50 milhões de reais de prejuízo. Então, se não vende, é mais um pedaço de um buraco que já é grande, porque a recuperação judicial do Atlético já está sendo feita há muito tempo, com o transfer ban que está sendo pago, com dívida de André Cury que está sendo paga, com tantas outras aí que nós já vimos que foram pagas. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, que jogou em 2013, está sendo pago agora. Então é isso. Então é duro, mas ou se tem juízo e responsabilidade, ou se chega na situação que nós vimos aqui do Cruzeiro, e que o Atlético só não está na mesma situação porque teve quem fosse lá, pagasse as contas, desse aval e tentasse arrumar a casa como o Ronaldo está tentando no Cruzeiro. É o que o torcedor queria? Não é o que o torcedor queria, mas é o que é possível? É o que é possível de ser feito no momento. Né? Então, não tem outro caminho. Deixa eu dar um recado aqui, que eu combinei com o nosso HG, de trazer essa mensagem para você que está nos ouvindo. Você que mora em Belo Horizonte, deseja ter noites de sono restauradoras, não perca tempo, faça seu pedido do Night Drop. Em até 2 dias está na sua casa para você dormir bem melhor. É o seu indutor de sono de confiança. Night Drop 99701-6108. 99701-6108. Doutores, estouramos tudo. Obrigado pela participação e acho que vocês deram um alívio gigantesco no torcedor do Cruzeiro hoje. Obrigado, viu? Obrigado, João. Obrigado a todos da Itatiaia. Foi um prazer estar com vocês aqui e quando precisar estaremos sempre às ordens. Agradecer o convite do meu amigo Arnaldo de Oliveira, lá de Contagem, para participar nesse sábado, do sábado de prevenção à diabetes, orientações médicas, de teste de glicemia, tudo que é preciso, lá no Mercado Central de Contagem, a partir de 8 da manhã. Vamos lutar contra a diabetes, Contagem. Obrigado ao Arnaldo pelo convite. Rapaziada, obrigado. Valeu. Abraço. Aline Neves, perdão pelo estouro. Que Deus nos abençoe. Vamos em frente. Um abraço.